O Alienista, conto de Machado de Assis. Este é o 5º vídeo. Nós já estamos começando a segunda parte do conto, intitulada Torrente de Loucos. 3 dias depois, numa expansão íntima com o boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. A caridade, Sr. Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como o sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Um excelente serviço, corrigiu o boticário. Duas observações aqui. Lembre-se que o Simão Bacamarte está fazendo aqui é interpretar aquela passagem em Coríntios. Vamos lá, né? É a mesma passagem sobre a qual o Camões fez um poema e depois o Renato Russo fez a música. Acho que se você é um fã de Legião, ou se você escuta, é só o amor que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja e se envaidece, esse tipo de coisa, né? Algumas traduções está como amor, né? Mas é esse amor fraterno, esse amor de caridade, esse amor que se preocupa com o outro, né? E algumas traduções está caridade. Às vezes o termo caridade pode ser uma coisa meio... pode ser enganoso esse termo, né? Porque parece que é só dar esmola para a pessoa na rua. Não, caridade é você sentir essa empatia com o outro, né? Então, já que eu peguei a minha Bíblia, deixa eu ler essa passagem para você, como eu venho sempre enfatizando no canal. Não importa se você é religioso, ateu, satanista, não importa. Se você quer ter alta cultura, você tem que conhecer a Bíblia. Pelo simples fato que durante 2000 anos, as maiores inteligências do Ocidente sempre tiveram a Bíblia como pano de fundo, né? Lembre-se, Nietzsche tinha a Bíblia como pano de fundo. Quando Nietzsche falava que, né, quando Nietzsche criticava o cristianismo, etc, etc, ele estava dialogando com a Bíblia, né? Então é impossível você ter uma alta cultura sem ter um conhecimento da Bíblia. Então, volto a enfatizar isso. Por causa disso, eu vou fazer essa digressão e ler essa passagem para você. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E aqui vem aquilo que eu falei para você, né? A gente não pode entender caridade como simplesmente dar esmola, porque se fosse assim, esse versículo seria contraditório, correto? E ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres e não tivesse caridade, nada seria. Ué, o que está acontecendo? Então, não é caridade aqui no sentido de filantropia, né? Mas caridade no sentido de amor, né? Esse amor pelo próximo, né? E aí continua: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Isso é importante para o nosso conto, né? Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior desta é a caridade. Bom, essa segunda parte não é tão pertinente para nós, mas o que é importante é isso daqui, né? A caridade nunca falha. Então, o amor é mais importante que tudo, né? Havendo profecias, não importa se você está em frente a um profeta, não importa se é o sobrenatural que está mandando você fazer alguma coisa, né? Se essa coisa que o sobrenatural te manda fazer entra em conflito com esse amor caridoso, então acaba a profecia, acaba o anjo que desce do céu e fala para você que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Se você tem tudo isso e você não tem amor, isso é derrotado. E, como eu li, né? Havendo ciência, desaparecerá. Então é uma clara interpretação bem livre do Simão Bacamarte, porque ele fala aqui, olha o jeito que ele fala que interpretou Coríntios, né? A caridade é só um tempero. Então a ciência é mais importante de tudo, o que a ciência vai me dizer. E assim, por efeito colateral eu vou ajudar as pessoas, ok? Então a prioridade do Simão Bacamarte é uma prioridade invertida, correto? Invertida, é claro, em relação à Bíblia. A Bíblia fala, primeiro é o amor, a caridade, e se ele entrar em conflito com qualquer outra coisa, esqueça essas outras coisas. Simão Bacamarte está dizendo, primeiro é ciência, e aí se estiver ajudando os outros, se tiver um amor ali, beleza, isso também é bom, né? Essa é a minha primeira observação sobre essa fala dele. A minha segunda observação é, perceba, ele tenta, e ele tem já a certeza prévia, que há uma razão única para os fenômenos de loucura, né? Porque ele fala assim, loucura, classificar os seus diversos graus, descobrir, enfim, uma causa, né, do fenômeno e o remédio universal. Então ele não está buscando aqui uma miríade de loucuras, e essa loucura acontece por causa disso, essa loucura acontece por causa disso, nessa loucura você tem que tratar assim, nessa loucura você tem que tratar assim. Pelo menos a princípio ele quer um remédio universal para a loucura. Esse é o mistério do meu coração, ou seja, a ciência, descobrir alguma coisa nova, mas creio que com isso presta um bom serviço para a humanidade. Um excelente serviço, corrigiu o Boticário. Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Muito maior, acrescentou o outro. E tinha razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíram loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos, mandou-se anexar uma galeria de mais 37. Lembre-se que a Casa Verde já tem 50 janelas, imagine o tamanho disso, né? E esses cubículos já não bastaram, tiveram que construir mais.
O Padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico ornado de tropos, de antíteses e de apóstrofes, com seus recamos de grego e latim e suas borlas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. O vigário não queria acabar de crer. Que? Um rapaz que ele vira 3 meses antes jogando peteca na rua? Não digo que não, respondia-lhe o alienista, mas a verdade é o que vossa reverendíssima está vendo. Isto é todos os dias. Bom, então, acho que a gente pode a leitura parar por aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o vocabulário, principalmente nessa última parte. A gente tem muita coisa, né? Bronco, vilão, tropos e assim por diante, né? Mas antes disso, eu acho que tem uma ou duas palavras que ficou para trás. Uma palavra que ficou para trás, na verdade, que é monomaníaco, né? Bom, você provavelmente sabe o que é, mas lembre-se da etimologia da palavra, né? Monomaníaco seria um louco, mas que tipo de loucura? Então você tem monomania, ou seja, é uma mania de uma coisa só, né? Você consegue pensar em uma coisa só, né? Você fica fixado naquilo ali, isso é monomania, né? Deixa eu ler o que está no dicionário. Forma de loucura em que um único pensamento ou ideia absorve a mente do indivíduo, né? Então você pode ter, por exemplo, uma monomania de perseguição, ou seja, você a todo tempo, você tem um pensamento só, estão me perseguindo, né? E aí, por derivação, extensão de sentido, ideia fixa, obcecação. Eu gosto desse outro significado também, né? Você tem a mania de uma ideia só, não necessariamente uma loucura, né? Quer dizer, por extensão. Bom, aqui, só um comentário assim à parte, lembre-se que o jeito de entender, às vezes, um ótimo modo de entender um esquizofrênico, por exemplo, não é a pessoa que tem imaginação demais, é a pessoa que tem imaginação de menos, ok? Simplificando, seria uma coisa extremamente interessante para a gente conversar, mas note, você está sonhando, então você tem algumas imaginações, né? E aí você acorda, a tua imaginação logo, digamos assim, como se fosse um palco giratório, né? Logo se desliga daquilo ali e te ajuda a compreender a realidade que está na sua frente. Não se engane, né? A imaginação faz um papel incrível na realidade que você vê no dia a dia. E você toma café, você sai da sua casa, a tua imaginação logo muda o cenário e você já consegue se localizar na rua, né? Você entra no ônibus, tua imaginação já é ágil o suficiente. Aí no ônibus você começa a ter umas ideias loucas, você começa a pensar, nossa, mas imagine se esse ônibus começasse a voar para a Lua, né? E de repente fala assim, ó, próxima parada é a estação não sei das quantas, se você mora aqui em Curitiba. Você já sai da tua imaginação da Lua, né? E levanta e desce na estação e assim por diante, né? Você chega no teu trabalho, o teu trabalho tá chato, você começa a planejar a tua viagem para o final do ano. Tua imaginação já consegue se desligar ali do trabalho e ir lá para, sei lá, pro Rio de Janeiro, para Santa Catarina. Você vai para uma praia de Santa Catarina. Então você tá na praia de Santa Catarina. Quando o teu chefe chega, automaticamente você volta da praia de Santa Catarina e você tá ali no teu trabalho, fingindo que tá trabalhando, né? Perceba, qual que é o problema do esquizofrênico, né? O esquizofrênico, ele entra no ônibus e aí ele imagina, esse ônibus pode estar indo para a Lua. E ele não consegue sair, a imaginação dele é preguiçosa, né? E ele não consegue sair. E de repente ele olha para fora e vê o espaço sideral e vê as estrelas. Afinal de contas, você está indo para a Lua, né? Mais um exemplo. O esquizofrênico vai estar deitado e vai pensar, tem um tipo de cachorro com cara de homem se arrastando para perto da minha cama, né? Coisa que às vezes você pode pensar também, né? Tá no escuro, vem aqueles pensamentos. Você lembra de um filme de terror, quando ele abre o olho, está lá
efetivamente o cachorro com cara de homem se aproximando da cama, né? Então, essa ideia de monomania revela essa incapacidade do louco de ter essa variedade de mente que a gente tem, né? Imaginação de menos, não imaginação de mais, né? Bom, aí a gente tem diversas palavras aqui. Primeiro a gente tem bronco, né? Que ou aquele que é ignorante, grosseiro, né? O rapaz era bronco e vilão. Que ou aquele que tem mau gênio, por exemplo, a gente pode falar de um garçom bronco, um bronco deste não deveria, um bronco deste não deveria ser relações públicas, né? É o exemplo que eu tenho aqui. E aí lembre-se que vilão efetivamente vem, a etimologia é interessante, né? Bom, claro, tem o vilão lá da Marvel, né? Mas o vilão é a pessoa que tem vilania, é a pessoa vil, né? A ideia é a seguinte, né? Tem as pessoas refinadas do castelo e as pessoas que moram nas vilas, e esse é um vilão, né? É uma pessoa sem tato, uma pessoa grosseira, né? E é daí que foi desencadeando. Então, uma pessoa grosseira, uma pessoa má, e aí o vilão do Batman, né? Então vamos lá. Esse rapaz era bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, né? O que é um tropo? É o emprego de figura de palavra ou locução. O emprego figurado de palavra ou locução. Bom, sei lá, ela é a água refrescante no meio do deserto, né? As palavras dela são como bálsamo para minha ferida. Emprego figurado de palavra ou locução, né? Uma figura. Então, o discurso dele era sempre ornado de tropos, né? Imagine principalmente aquele discurso empoado, né? E que você tem elogiando alguém, né? É a joia que coroa o nosso grande Brasil e assim por diante, né? Então, era cheio de tropos, antítese, né? Lembre-se, você me diz uma tese, tem a antítese dessa tese, depois a síntese, né? Apóstrofes. Muito cuidado, porque apóstrofe não é a mesma coisa que apóstrofo, ok? Apóstrofo são os sinalzinhos, né? Apóstrofo. Então você tem dois apóstrofos entre apóstrofo. Então, sinal diacrítico, frequentemente em forma de vírgula, voltada para a esquerda, mas também reto, que alceado a um nível superior das letras minúsculas serve para indicar a supressão da letra, mas também pode ser o mesmo sinal usado no início ou no final de uma palavra, ou grupo de palavras ou frases, para indicar que se trata de significado ou acepção citada anteriormente, né? E aí você fala, sei lá, o meu amigo, né? E aí o que é mais... Bom, isso é o apóstrofo, né? É claro que a gente tem aspas também, né? Aspas quando a gente vai citar uma pessoa e tudo mais, né? Mas não é isso que a gente quer. Eu só coloquei aqui como observação extra. O que a gente quer é apóstrofe. É interessante, mais uma digressão, é interessante porque em inglês apostrophe, né? Então a gente usa o apóstrofe para dizer do apóstrofe, que em português a gente chama apóstrofo. Mas o que é apóstrofe? O que nos interessa aqui, né? Interrupção súbita do discurso que o orador ou escritor faz para dirigir-se a alguém ou a algo, real ou fictício. Por exemplo, a seguir, leitor amigo, contarei a história tal como sucedeu, etc, etc, etc. Essa é uma apóstrofe, né? Então eu estou lá fazendo um discurso e falo: quando a universidade foi inaugurada, não é mesmo, companheiros de luta,
no conhecimento, etc, etc. E aí eu volto para o meu discurso. O Machado de Assis faz isso todo o tempo no Dom Casmurro, por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É cheio de apóstrofes, não apostrofou. Vamos lá, o que é mais que tinha no discurso desse nosso colega louco, né? Então, era cheio de tropos, figuras de linguagem, vamos colocar assim, antíteses, apóstrofes, com seus recamos de grego e latim. Recamo, aquilo com que se orna ou enfeita, adorno, né? A maioria das vezes é isso, né? Só para você mostrar, né? A frase traduzida em português seria exatamente a mesma coisa, mas você coloca em latim e grego, fica bem bonita, né? E suas borlas, o que é uma borla? A borla é aquele tipo de pomponzinho, eu gosto de chamar de pomponzinho, tem uma cordinha assim, aí, sei lá, num roupão, né? Até em uniformes militares, depende do uniforme, eu acho. Ou eles talvez tenham outro nome para isso, até aquele pomponzinho assim, para enfeitar. Em cortina você tem isso também, né? É esse tipo de enfeite. E as suas borlas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. Então, o fato dele não é que Cícero seja essencial para o discurso dele, nem o Apuleio, nem o Tertuliano, é porque pega bem citar um autor latino, né? Então vamos lá. Um pouquinho sobre Cícero. Foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo, e foi eleito cônsul em 63 a.C. Sua influência na língua latina foi tão imensa que se acredita que toda a história subsequente da prosa, não apenas no latim, como nas línguas europeias, no século XIX, seja uma reação a seu estilo ou uma tentativa de retornar a ele. Tá meio estranha essa frase, mas você entendeu né? É aquilo que eu falei sobre a Bíblia, né? Até as pessoas que estavam negando Cícero, negando o classicismo, né, lá no século virado do século XIX, com os movimentos modernistas e tudo mais, ou seja, negando a prosa tradicional, ainda assim estão dialogando, né, com Cícero. A redescoberta das cartas de Cícero por Petrarca é geralmente considerada como um dos eventos iniciais do Renascimento no século XIV, nos assuntos públicos, humanismo e na cultura romana clássica, né? E é claro, o pessoal do direito ama o Cícero, retórica, né? Nem se fala. Quem foi Apuleio? Lúcio Apuleio, ele viveu de 125 a 170. Foi um escritor e filósofo médio platônico romano. Sua obra mais famosa é a Metamorphosium Libri 11, ou seja, 11 livros de metamorfose, mais conhecida como Asno de Ouro. Eu coloquei ali para você o link do livro Asno de Ouro, que também é bem importante. E finalmente Tertuliano. Tertuliano viveu de 160 a 220. Foi um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia. Ele organizou e avançou a nova teologia da Igreja Antiga. Ele é talvez mais famoso por ser o autor mais antigo cuja obra sobreviveu a utilizar o termo trindade. É um dos padres latinos, um dos padres fundadores da Igreja. Então, digamos assim, a afirmação da Igreja sobre a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo um Deus só, certamente já existia antes, mas ele foi o primeiro que colocou isso em escrito.